Hoje vamos falar um pouco sobre blocos econômicos. A formação de blocos econômicos tem por objetivo criar condições e dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado, facilitando o comércio entre os países membros. Então, blocos econômicos nada mais são do que junções de nações que vão compartilhar alguma medida com o intuito de desenvolver sistemas comerciais, políticos e sociais que visa aumentar a circulação de mercadorias, pessoas e capital. O primeiro bloco econômico foi formado após a Segunda Guerra Mundial, em 1944, e ele foi chamado de Benelux porque era formado pela Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E com o final da Guerra Fria, novos blocos foram surgindo para enfrentar a competitividade da chamada globalização. Os tipos de blocos econômicos. A gente vai ter 4, iniciando aí pela zona de livre comércio, que é o tipo de acordo mais simples que a gente tem. São acordos comerciais de redução ou eliminação de tarifas alfandegárias entre os países membros, como por exemplo o NAFTA. Depois a gente vai ter a União Aduaneira, que seria nada mais do que uma evolução da zona de livre comércio, que além de reduzir ou eliminar as tarifas comerciais, vai regulamentar o comércio entre nações que não pertencem ao bloco. Isso vai acontecer através de uma tarifa externa comum. Um exemplo seria o Mercosul. Temos ainda o mercado comum, que vai proporcionar a livre circulação de capital, serviços e pessoas no interior do bloco. Um exemplo seria a União Europeia. E, por fim, a gente teria a União Econômica e Monetária, que seria uma evolução do mercado comum, onde os países adotam a mesma política de desenvolvimento e uma única moeda. É o atual estágio da União Europeia. Ela está caminhando para ser uma união econômica e monetária. Os principais tipos de blocos econômicos que vamos mencionar agora, iniciando pela União Europeia. Foi criada em 1992, a partir daquele primeiro bloco econômico, e concretiza a criação de um bloco com livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços, além da integração a partir da adoção única de uma moeda por os países membros, que seria aí o euro, mas nem todos os países adotam realmente o euro como moeda oficial. O Brexit nada mais é do que a criação de um novo bloco econômico iniciado aí pelo Reino Unido, quando o mesmo decidiu sair da União Europeia. E isso aconteceu realmente de fato, a saída em 31 de janeiro de 2020. Foi quando o Reino Unido deixou a União Europeia e foi o primeiro país a fazer o Brexit. O NAFTA ele foi formado inicialmente por Estados Unidos e Canadá e posteriormente recebeu a adesão do México. Esse bloco trata-se de uma zona de livre comércio e seu objetivo é fortalecer o grupo em relação à economia europeia e de outros centros, como a China, por exemplo. Esse acordo ele foi renovado recentemente e passou a ser chamado pela sigla USMCA ou NAFTA 2.0. Temos o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, que reúne Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai como países efetivos e Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela como países associados. A única diferença entre eles seria a adoção da TEC, no qual os países associados não utilizam ela. Temos, por fim, a APEC, que é um bloco econômico formado por países asiáticos, americanos e da Oceania, que tem por objetivo de promover, através de uma zona de livre comércio, o crescimento econômico, a integração comercial, os negócios e os investimentos na região da Ásia e Pacífico.
as principais vantagens e desvantagens dos blocos econômicos. As vantagens seriam o menor custo dos produtos e matéria-prima, por causa da redução e extinção de tarifas alfandegárias, incentivo ao mercado consumidor, intenso fluxo de pessoas entre os países, propagação da tecnologia e agilidade da produção e comercialização. Já as desvantagens seriam a diminuição na produção de empresas e, consequentemente, falências, visto que as pequenas e médias empresas não teriam condições de concorrer com grandes multinacionais, excessivas concessões comerciais, submissão dos países menos desenvolvidos perante os mais poderosos, controle do mercado nas mãos dos países mais desenvolvidos. As referências, e essa era a aula de hoje.